E aí, tá acordado? E aí, pessoal, se vocês querem começar a acordar mais cedo, sem sofrer, querem começar um novo objetivo aí esse ano e precisam acordar mais cedo pra isso e não sabem por onde começar, fica aqui que esse vídeo é pra você. Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Yanka e aqui a gente fala sobre saúde emocional, sobre inteligência emocional, comunicação, rotina, vida real e várias outras coisas. Hoje a gente vai falar sobre sono. Acho que um primeiro ponto super importante pra gente conversar é o porquê acordar cedo. Eu tenho visto muitos vídeos sobre esse assunto, sobre produtividade, porque a gente tá em janeiro, né, no momento que eu tô gravando esse vídeo, então as pessoas estão com aquela energia, com aquela coisa de querer começar novos objetivos. Mas uma coisa que eu quero que você entenda é que você não precisa ser igual a todo mundo, entrar numa corrente de produtividade super acima de tudo, que você precisa entender por que é importante acordar cedo pra ti. Se você não tiver um objetivo muito claro, não tiver algo que faça sentido real pra você, esse hábito ele não vai se estabelecer. Então, o primeiro ponto é entender por que pra você é importante. Um segundo ponto é começar a organizar a rotina no dia anterior. Então, deixar a roupa já separadinha. Se, por exemplo, o seu hábito vai ser fazer um exercício, já deixa o tênis separado, a roupa da academia separado. Se é simplesmente acordar para trabalhar mais motivado, você pode deixar a sua roupa já organizada. Se você precisa levar uma alimentação mais saudável, já deixar suas marmitas organizadas, seus lanchinhos, né? Sua água, pelo menos sua garrafa de água separada. Então esse tipo de hábito, ele começa a nos ajudar. Uma outra coisa que é bastante legal também é cuidar para que quando o despertador tocar, você já tire, já desligue e levante. Porque se a gente fica enrolando ali na cama, é mais fácil de a gente ficar. Um terceiro ponto que é super importante é respeitar o seu ciclo circadiano. Para quem não sabe, o ciclo circadiano ele é o ritmo natural do nosso organismo. Não funciona só para o sono, mas aqui a gente vai tratar disso. E ele basicamente se guia por dois hormônios, que são o cortisol, também conhecido como hormônio do estresse, mas ele nos deixa alertas, e pela melatonina, que nos faz ficar mais relaxados e sonolentos. E esses hormônios eles estão diretamente relacionados com a nossa exposição à luz. Na natureza, né, nós como seres humanos, durante o dia a gente tem a luz do sol e à noite a gente não tem nenhuma luz, apenas a da lua ali, que é uma iluminação indireta. Então é fácil a gente ficar com esse ciclo regulado. Mas na vida que a gente leva hoje, com muitas luzes, com celular, com notebooks, a gente acaba sendo muito exposto a uma iluminação que não é adequada para aquele horário. Então a gente acaba desregulando esse nosso ciclo. Aqui em casa eu gosto de fazer algumas coisas, como por exemplo, a partir das 19 horas eu já desligo todas as luzes brancas da minha casa, as lâmpadas principais, e tenho algumas luzes amarelas indiretas, com uma luminária e uma luz central, que é uma luminária que eu tenho em cima da mesa, uma iluminação um pouquinho mais baixa. Eu também gosto de, depois das 7 horas, deixar um programa nos meus computadores, no meu telefone, para que tenha um filtro ali de luz noturna. E essa luz, ela é uma luz amarelinha, um filtro amarelo que fica sobre a tela. E isso me ajuda a não ter tanto essa luz azul, né, que se chama de luz azul, que esses equipamentos eletrônicos têm, e isso prejudica muito o sono, então é bem importante regular. O quarto e o quinto pontos, eles estão bem relacionados. O quarto é cuidar o número de horas que você vai dormir por dia. Se você quer acordar sem sofrer, o número de horas é inegociável. Então, se você é um adulto, você deve dormir de 7 a 8 horas por noite. Mesmo que você já não sofra mais dormindo menos horas do que esse número, você tá prejudicando a sua saúde no longo prazo. E é bem importante ter isso em mente quando você toma esse tipo de decisão. O quinto ponto é cuidar a qualidade desse sono, não só o número de horas, mas como a gente dorme. E para isso é importante não usar o telefone 2 horas antes de dormir, não só por causa da luz, mas por causa do tipo de estímulo que a gente tem no telefone. Normalmente a gente fica ali mexendo no Instagram, no TikTok ou em outras plataformas, né, que tem muito estímulo audiovisual, e isso gera no nosso cérebro dopamina e também adrenalina. E esse tipo de hormônio ele vai fazer com que a gente fique mais agitado e alerta,
que não é o que a gente precisa para começar a preparar o nosso corpo para dormir, que é relaxamento. Então eu tenho optado por não ficar mexendo mais no telefone e sim ler um pouco antes de dormir, porque ler é uma atividade um pouco mais monótona. Mesmo que a leitura seja boa, ela é muito mais monótona do que ficar olhando vários estímulos ali no telefone. E isso acaba já me relaxando e me dando sono. Então eu deixo esse livro embaixo do meu travesseiro, leio um pouquinho antes de dormir. Quando eu vejo que fico sonolenta, guardo o livro e vou dormir. Um outro ponto dentro da qualidade do sono é trocar o horário do café e trocar essa bebida da noite por um chá. Quando eu bebia café à noite, eu não percebia que isso me deixava sem sono. Eu não ficava sem sono. Eu conseguia dormir. Mas eu li um artigo dizendo que a gente tem não só dificuldade de dormir quando bebe café, mas que isso também prejudica a qualidade do nosso sono, porque faz com que a gente aumente o tempo que precisa para entrar no sono REM, que é o sono mais profundo, ou fazendo com que a gente nem consiga chegar no sono profundo, que é o sono onde a gente mais se recupera, onde a gente mais de fato descansa a nossa cabeça e o nosso corpo. Então eu parei de tomar café e esse período que a gente precisa fazer isso é 6 horas antes de dormir. Então eu passei a fazer essa prática e a tomar um chazinho à noite e já aproveitar para tomar um chazinho que é calmante e já me induz a esse relaxamento para dormir. Uma outra questão que é importante cuidar para a qualidade do teu sono é o tipo de alimentação que tu vai ter à noite. De preferência, sempre tem uma alimentação mais leve e algumas horas antes de dormir, porque a digestão é um processo que exige energia do nosso corpo. Ele vai concentrar o sangue ali no estômago, precisa de um tempo para fazer esse processo e apesar de você ficar mais sonolento, pode ser que tenha algum prejuízo na qualidade do seu sono se você estiver ainda fazendo uma digestão, no começo da digestão, enquanto está dormindo. O sexto ponto que eu queria trazer para vocês é estabeleça uma rotina de sono. Então, quanto mais reguladinho você for, quanto mais você sempre dormir no mesmo horário, sempre acordar no mesmo horário, isso vai facilitar regular o seu ciclo circadiano e você vai ter muita facilidade de acordar sem sofrer. Vai ser automático que o seu corpo vai tender a acordar nesse horário. Quem tem mais do que 25 anos, que é o meu caso, vai entender do que eu tô falando, da importância de ter rotina, porque se a gente faz algum tipo de saída e fica até de madrugada acordado, isso não impacta só no dia seguinte, mas normalmente impacta 2, 3 dias às vezes depois. Então é bem importante a gente perceber como isso impacta na nossa saúde, como isso impacta na nossa vida no longo prazo. Então, ter rotinas de sono é salvador para garantir que a gente não vai sofrer para acordar cedo. O sétimo ponto, ele tá bem relacionado com a questão da rotina, que é você entender o horário limite para cada coisa. Então, se você precisa dormir 7, 8 horas, que hora você vai acordar de manhã? Faz o cálculo, qual é o horário que você precisa dormir para poder fechar esse número de horas. E para dormir esse horário, você tem que ter comido antes, tomado seu banho, se isso faz parte da sua rotina, arrumado suas coisas. Então, em que horário você vai fazer cada uma dessas coisas? Que horário você vai tomar o seu chá? Que horário você vai largar o celular? Que horário você vai pegar no livro? Se precisar, coloque despertadores ali ao longo da noite para que vá te lembrando o momento que você tem que fazer cada uma dessas coisas. Eu posso te garantir que isso faz muita diferença para que você consiga se organizar de fato e seguir a sua rotina do sono. O oitavo ponto está relacionado aí à saúde mental, né, a qualidade dos nossos sentimentos, e não poderia faltar para um canal de uma estudante de psicologia, que é: a cama não é o lugar para preocupações e sentimentos angustiantes. E pensar isso não só como um indivíduo, mas também como casal. Não durma brigado, não durma com ressentimento, sempre tente resolver. Pra mim ajuda bastante, tanto conversar ali com meu parceiro, ter esse combinado de não dormir brigado, mas também eu gosto muito de fazer uma oração, de declarar perdão sobre a vida da pessoa, sobre a vida de qualquer pessoa que eu tive conflito, pedir ajuda pra Deus, para ele guiar meus pensamentos, as minhas ações. Mas para quem não tem tanto essa espiritualidade, também dá para fazer algum tipo de escrita terapêutica. Escrever ali aquilo que está te incomodando, assim isso sai do teu coração e da tua cabeça e vai pro papel. Ou também fazer uma meditação guiada, se visualizar resolvendo esse conflito, como que você pode resolver de alguma forma que você consiga tirar isso da tua cabeça, do teu coração e dormir só você ali.
né? Pronto para relaxar, para de fato aproveitar essas tuas horas de sono. Se você não fizer isso, tua qualidade do sono vai ser ruim, você pode ter algum tipo de pesadelo e não vai fazer bem. Eu digo isso não só para sua qualidade do sono, mas para a qualidade da sua vida. Quando a gente não leva ressentimento para a cama, a gente tem uma nova chance no outro dia de fazer tudo muito melhor. A gente vai acordar descansado. Assim, zero reclamações, não leve ressentimento pra cama. O 9º e o 10º ponto, eles são o morde e a assopra. O 9º ponto é: tenha autorresponsabilidade. Entenda que aquilo que você precisa fazer para chegar onde você quer só cabe a ti. Isso pode te dar paz ou te gerar um pouco de desespero. Você precisa tomar as rédeas da sua vida. E de novo, essa aqui não é uma conversa sobre performance, sobre produtividade exacerbada acima de qualquer coisa. Não, é sobre autocuidado, sobre aquilo que é importante para ti. A gente tem que voltar sempre. Por que eu quero acordar cedo? Por que eu preciso acordar cedo? O que eu quero encaixar na minha rotina? Por exemplo, pra mim, eu acordo mais cedo pra fazer ali um devocional, que é um momento meu de espiritualidade, de conversa com Deus, de reflexão sobre alguma palavra, e isso me conecta muito com o que eu entendo que é importante pra mim. E depois disso eu faço um momento ali de visualização, eu tenho um quadro dos sonhos, né, que me ajuda a visualizar aquilo que eu quero e eu me imagino conquistando isso. Então eu já começo o meu dia com a energia alta, com um pensamento focado naquilo que eu quero conquistar. E pra mim isso é autocuidado, é focar naquilo que é importante pra minha vida, é olhar para além de metas só financeiras, para olhar do que aquilo que a minha família quer de mim, do que a sociedade quer de mim, do que os meus amigos querem de mim. Isso importa? Claro que importa em alguma medida, mas acima de tudo importa onde eu quero chegar, que está relacionado com quem eu sou, e isso é cuidar de mim. Então eu acho que é muito importante a gente ter isso em mente e lembrar que só cabe a nós fazer. É desconfortável fazer aquilo que precisa ser feito, mas também é muito desconfortável a gente chegar num momento, 1 ano, 2, 10 anos depois e perceber que a gente podia ter feito muito e a gente não fez. Também é extremamente desconfortável. Então a gente precisa escolher o nosso difícil e entender que a responsabilidade sobre a nossa vida é nossa. E agora, o assopra. A gente tem que ter resiliência nas falhas. É claro que é nossa responsabilidade fazer o que precisa ser feito, mas a gente não é perfeito. A gente é humano, a gente vai errar em algum momento, a gente pode se perder um pouquinho ali na rotina e tá tudo bem, desde que a gente entenda que precisa voltar pro processo. É ter resiliência na falha. Então, não desista dos seus sonhos, não desista de tentar ter uma vida mais saudável, de dormir melhor, e eu espero que essas dicas aqui tenham te ajudado de alguma maneira a conseguir acordar sem sofrer, saber por onde começar. Se esse vídeo te ajudou, por favor se inscreve no canal, já curte e compartilha com alguém que pode ser beneficiado aí desse conteúdo. Um beijo, até a próxima!